Hoje, meu amigo vascaíno, Vasco vai a campo para enfrentar a equipe do Botafogo às 18h30, lá em São Januário, e não para por aí. O Vasco da Gama também se movimentando muito no mercado, correndo contra o tempo para poder fazer anúncios de vários jogadores aí muito próximos de serem ali efetivamente anunciados. E o Vasco aí também avançando nas contratações referentes a zagueiro e quem diria um volante, e que volante ontem foi colocado aqui no Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever, venha fazer parte da nossa família. Eu conto com a sua inscrição. Com aquele amor, com aquele carinho, a gente começa o nosso vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos começar falando sobre Vasco da Gama e Botafogo. A situação do Vasco no campeonato estadual do Rio de Janeiro é muito delicada. O Vasco está fora do G4. O Sampaio Corrêa ontem venceu, daí jogou o Vasco para a quinta colocação. Ou seja, não resta outro resultado que não seja a vitória contra o Botafogo. E vai ter que ser uma vitória abrangente por conta do saldo de gols. Paralelamente, no mesmo horário, o Fluminense vai jogar contra o Bangu. A gente vai ficar torcendo para o Fluminense derrapar. E também no mesmo horário, o Nova Iguaçu enfrentando ali a equipe do Madureira. Vai ser um jogão de bola aí, a gente torcendo para que o Nova Iguaçu venha tirar pontos aí do Madureira para o Vasco poder passar. Então, o Vasco hoje com uma escalação muito ousada para frente, com Zucarello, Coutinho no mesmo time, Rayan, né? A entrada ali de Tietê no meio campo. Então, que tudo dê certo. Vamos começar falando aqui sobre a situação envolvendo reforços, tá? Porque o Vasco, nesta janela, já anunciou 7 atletas. 7 atletas. Vamos ver se eu consigo me lembrar de todos aqui. Daniel Fusato, o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, Tietê, Maurício Lemos, Garré e Nuno Moreira. Esses 7 já foram anunciados aí pelo Vasco da Gama. Hoje, a gente ainda pode ter anúncios de jogador no plural. A tendência é que depois do jogo, aí, dependendo do resultado, atualizações saiam, mas assim, a situação entre o Vasco da Gama e o Atlético Mineiro no tocante ao atleta Brian Palacios está sacramentado. O jovem jogador de 22 anos, né, cria lá do Atlético Nacional de Medellín, pode pintar aqui no Vasco da Gama, ou melhor, vai pintar, porque a negociação já está fechada. Pessoal, o seguinte, a situação do Lloyd. Hoje é o dia D para essa situação do Lloyd no Vasco da Gama. O Pedrinho deu até hoje para ele tentar se desvincular junto ao Alane Aspor. Essa situação não saindo, o Vasco já tem a contratação do CD aí simplesmente encaminhada. Puta de um jogador colombiano. Parabéns quem foi atrás desse atleta.
jogador que joga no Independente, né? É um jogador que tem muita experiência ali em torneios sul-americanos ali. É um cara que tem um estilo de jogo muito parecido com o do Bruma, certo? E é um belo jogador. Então, o Vasco ficando próximo aí, o Lloyd não chegando, chega o Cidré aí no Vasco da Gama. Pessoal, e a gente avança aqui para poder falar sobre a situação envolvendo atacante ainda, porque evoluíram as situações envolvendo Vasco e Nasser Vila Real. Isto mesmo. Por quê? O colombiano, ele simplesmente gostou muito da proposta do Vasco. Hoje ele ganha 8 milhões do Milionários. O Vasco aumentou essa proposta 15 vezes. O jogador quer jogar no Vasco da Gama. Há uma conversação nesse momento aí entre os empresários dele, mas assim, a tendência é que esse atleta também venha vestir do jogador junto ao Milionários, cerca aí de 4 milhões de dólares. Muito dinheiro, mas é o melhor jogador em atividade, né? Em termos aí de seleção sub-20 na atualidade. O cara meteu muito gol aí no Sul-Americano. Parabéns aí para quem descobriu aí esse jogador. O seguinte, a gente fala sobre duas situações, né? A gente primeiro vai falar sobre a situação do jogador Naves, tá? Porque essa situação está ganhando muita força lá no Palmeiras. O Vasco está tentando a contratação desse zagueiro, tá? E nas últimas horas essa situação muito foi para frente, tá? Então a gente está passando isso para vocês a título de conhecimento que o zagueirão do Palmeiras, o Naves, pode aparecer aqui nos Gigantes da Colina também, certo? E mais, não para por aí. A gente vai falar sobre a situação agora envolvendo volante. A gente tomou conhecimento que o Vasco foi atrás do Rodrigo Vilara, um volante que a gente conhece muito bem, jogador de seleção argentina aí que atua no River. O Vasco tentou a contratação desse jogador aí ano passado, certo? Antes aí do Esforça chegar. E assim, um belíssimo volante que o Vasco está tentando trazer. Aquele mesmo que era do Talleres, né? Que foi para o River Plate. Vasco negociando o atleta. Então, assim, o Vasco investindo pesado, dando prioridade também para a situação de zagueiro e de volante, é assim que tem que fazer, e encaminhando algumas contratações aí que são importantíssimas. Agradeço muito pela atenção aí de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo junto.